Olá, Rafael. Eu conheci o seu canal recentemente e eu gostei muito do seu conteúdo. Então, eu decidi contar um relato que o meu pai me contou. O meu nome é Cleiton Almeida. Eu tenho 40 anos e moro no interior do Ceará. Quando meu pai tinha por volta de 20 anos, uma noite, quando estava caminhando por uma estrada de terra a caminho de casa depois do trabalho, ele se deparou com um bicho estranho que exalava um forte odor de carniça, e este animal estava detrás de um pequeno arbusto em uma grande mata densa, e o animal parecia estar devorando alguma coisa. Então, o meu pai, curioso para saber o que estava ocorrendo ali, ele chegou perto para checar. Então, o animal se levantou e ficou em uma postura bípede, observando o meu pai. O meu pai imediatamente correu para a direção oposta da criatura, saindo de vista daquela coisa. 2 semanas depois deste ocorrido, o meu pai estava indo para uma festa, quando no meio da mata, ele viu 2 olhos amarelos que brilhavam na escuridão, como 2 tochas. E também escutou um rosnado parecido com o rosnado de um grande cachorro raivoso. O meu pai, que sempre andava com uma faca, ele foi em direção daquilo, pensando que eram pessoas fazendo algum tipo de pegadinha para tentar assustar as pessoas que passavam ali. Ele gritou: "Quem está aí?" Então, aquilo saiu da mata, e no mesmo momento que aquela criatura saiu da mata, o meu pai já não tinha mais dúvidas de que era um lobisomem. Então, no calor do momento, o meu pai acertou um golpe com a faca no peito da criatura, que soltou um rugido de dor ensurdecedor. E de acordo com o meu pai, aquela criatura tinha uma pelagem de cor preta e tinha por volta de 2 metros de altura, aparentemente. E aquilo tinha um corpo de homem, mas a sua cabeça era de um grande cachorro. Aquilo estava encharcado de sangue e aparentemente aquela coisa havia acabado de se alimentar. E como aquela criatura infernal estava com muita raiva do meu pai por ele ter acertado uma facada nele, aquilo tentou matar o meu pai com um golpe em seu pescoço. Mas novamente foi acertado com outro golpe de faca em seu peito. Aquela criatura logo saiu de cima do meu pai e fugiu de volta para a mata. No dia seguinte, o meu pai ouviu falar que encontraram um homem muito ferido pelos arredores da cidade. Aparentemente, este homem tinha se machucado durante alguma briga, pois o mesmo tinha 2 marcas de cortes em seu peito. E o meu pai tinha certeza de que aquele homem era o lobisomem que ele tinha encontrado na noite passada, por conta das marcas de corte estarem no mesmo local que ele desferiu os golpes com a faca naquela criatura. E também por terem dito os locais onde as marcas de facada estavam. Boa noite. Olá, Rafael. Eu me chamo Camila. Tenho 21 anos e moro no Kentucky, nos Estados Unidos. Sou amiga da Brenda, que sempre te manda relatos sobre as florestas assombradas daqui. Bem, hoje é a minha vez de contar o meu relato. Eu cresci em uma pequena cidade no oeste de Massachusetts, e era uma pequena comunidade pacata e não acontecia nada de interessante. Mas naquele fim de semana, de maio de 2011, íamos acampar, a minha família e eu. Era o fim de semana do feriado de Ação de Graças, e eu tinha acabado de fazer 11 anos. Chegamos ao acampamento e nos arrumamos. Nós estávamos principalmente sozinhos,
e só vimos algumas outras famílias ao longe da trilha, a caminho do nosso acampamento. Foi tranquilo, e depois de um longo dia cansativo, brincando, eu logo fui me preparando e acomodando. Eu estava pronta para dormir em minha barraca. Tarde da noite, eu acordei como se um alarme tivesse disparado. Eu podia ouvir uma mulher gritando a plenos pulmões. Ela entrou correndo em nosso acampamento e estava totalmente histérica de medo. E os meus pais a abordaram para perguntar se ela estava machucada e ofereceram ajuda. Mas ela passou por eles e continuou correndo o tempo todo e gritando apavorada. Nós a seguimos até o posto da guarda florestal, assim como algumas outras pessoas dos acampamentos próximos, e ela acordou todo o acampamento com os seus gritos. Lembro-me que a polícia apareceu com todas as luzes azuis e vermelhas piscando, e 2 policiais estavam em torno dela, enquanto os paramédicos a envolviam em um cobertor. Ela ficava dizendo a mesma coisa infinitamente. Ela ficava dizendo: "Foi um lobisomem! Eu vi! Era um lobisomem! Oh, meu Deus!" Eu lembro-me dos paramédicos carregando-a na ambulância e partindo. Mas alguns carros da polícia apareceram e a polícia começou a vasculhar a floresta. E o meu pai me disse para voltar para a minha barraca e dormir. Bem, eu não sei o que aconteceu depois disso. Hoje, eu moro na capital do Kentucky e às vezes ainda falo sobre aquela noite com os meus pais. E todos nós nos lembramos disso. E ainda nos dá arrepios. Eu não sei o que aquela garota viu na floresta do oeste de Massachusetts naquela noite, mas com certeza foi algo muito assustador. Boa noite. Nunca brinque com o sobrenatural, pois muitas vezes uma diversão pode ser uma armadilha mortal esperando pela próxima vítima. Vou contar um fato que ocorreu comigo em minha infância, sendo que me marcou profundamente. E isso foi o que aconteceu em uma brincadeira. E eu nunca mais fiz e nem faço mais essas brincadeiras. Uma certa vez, eu e mais um grupo de amigos estávamos caminhando na rua quando achamos uma caixa. Curiosos, abrimos e vimos que dentro dela tinha o tabuleiro Ouija. Esse tabuleiro tinha uns desenhos estranhos, os quais não entendíamos o que era aquilo. E atrás do tabuleiro tinha umas instruções em latim. A mãe de uma amiga minha, naquela época, fazia faculdade, sendo que lá havia um professor de latim. A minha amiga Ellen copiou e levou para a mãe dela entregar para o professor traduzir. E sendo que ao mesmo tempo eu guardei o tabuleiro na minha casa, e isso foi em uma sexta-feira. No sábado, o texto já estava traduzido. A frase eram explicações para realizar um jogo de copos sobre o tabuleiro. Eu tinha 13 anos na época e éramos muito ingênuos. No sábado, resolvemos fazer a brincadeira do copo na minha casa, seguindo as orientações de texto traduzido. Começamos o jogo, sendo que no meio da brincadeira, o copo quebrou misteriosamente. Ele era de vidro e simplesmente se quebrou. No momento da quebra, cortou o dedo da minha amiga Ellen. Então, ela botou um esparadrapo e foi embora. Na segunda-feira, ela não foi na aula, e a professora pediu para levarmos um trabalho na casa dela. À tarde, fomos lá,
E quando chegamos, a empregada falou que a Ellen havia piorado e que ela estava no hospital. Ficamos preocupados, mas nem passava pela nossa cabeça que tinha alguma coisa a ver com o dedo. Fomos correndo para o hospital para ver o que havia acontecido. E quando chegamos lá, estava a mãe dela sentada, chorando. Então perguntamos o que havia acontecido e ela respondeu. Ela estava com um corte no dedo e do nada surgiu uma hemorragia que se espalhou por todo o corpo. E agora ela corre risco de vida. Neste mesmo momento chegou o médico que estava cuidando da Ellen e deu a notícia de que ela não resistiu e havia falecido. Ficamos todos muito abalados com a notícia e no caminho para casa foi que eu me liguei que poderia ser alguma coisa ligada ao tabuleiro que encontramos, pois o jogo do copo aconteceu sobre ele, sendo que o tabuleiro era a chave principal do jogo. Liguei para todo mundo, nos reunimos e jogamos o tabuleiro no lagozinho que tem aqui perto da minha cidade. E para nossa surpresa, na terça-feira de manhã, quando chegamos na aula, o tabuleiro estava pendurado por um prego acima do quadro negro. E vendo aquilo, fiquei 3 semanas sem sair de casa com um medo terrível. Os adultos não acreditavam em nós e não sabíamos o que fazer. Bem, isso já faz alguns anos e quando conto, eu fico todo arrepiado. Foi terrível, mas isso fez eu querer entender mais sobre espíritos e acabei caindo no mundo da bruxaria. Hoje eu sou wicano e ainda estou tentando descobrir a causa da morte da minha amiga Ellen, sendo que os próprios médicos na época não souberam explicar. Boa noite